E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Diga comigo, na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos impõem costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Diga comigo, açoitá-lo com vara. E havendo-lhes dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardasse com segurança. Abaixa um pouquinho, por favor. Fecha os olhos, diga assim: meu Deus, o Senhor já falou comigo nesta noite, através dos louvores, através das orações. Fale um pouco mais através do texto lido. Eu preciso entender a tua palavra. Se assenta, meu querido, se assente. Quero tua atenção, você que até agora não foi no banheiro, segure aí agora, não ande dentro da igreja. Todos os momentos que acontecem em culto é importante, mas a palavra de Deus, ela é essencial. O texto diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ninguém consegue manter uma fé sem ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra ela ativa em nós uma fé extraordinária que nos leva a crer que o impossível ele passa a tornar possível pelo poder da fé. Quando eu falo do tema desta campanha, Vencendo Batalhas no Deserto, eu quero contar-lhes a história desses dois homens que dedicaram a tua vida a Deus. Homens que foram escolhidos, foram chamados pelo Senhor. Quando nós começamos a falar de Paulo, nós estamos falando de alguém que teve um encontro real com Deus. Um homem que manteve irresistível ao chamado de Deus para a tua vida. Mas no caminho que ele estava indo para Damasco, com a finalidade de capturá-lo, prender aqueles que professavam a fé em Cristo, a fé em Deus, uma luz raia. E quando esta luz ela raia, Paulo ele cai de cara no chão, e a voz no meio daquela luz começa a dialogar com Paulo. E quando a voz começa a dialogar com Paulo, a partir daquele momento, ele já cai de cara no chão cego. E Paulo vai ter um encontro com Deus quando Ananias, ele entra até onde Paulo estava. E quando Ananias começa a orar por Paulo, cai dos olhos dele como se fosse uma escama. Ele passa a enxergar novamente e passa a ser cheio do Espírito Santo de Deus e começa a pregar com toda a autoridade. Então, quando nós falamos de Paulo e Silas, estamos falando de alguém que foi escolhido por Deus, de alguém que foi chamado por Deus.
de alguém que receber uma ordem direta do próprio Deus para pregar a tempo e a fora de tempo. E quando nós se deparamos aqui com esse capítulo, meu querido 16, nós vamos observar que na segunda viagem missionária de Paulo e Silas, a Bíblia diz que ele chega em um determinado lugar. Quando esses dois homens chegam a esse determinado lugar, eles vão se deparar com uma situação que estava perturbando aquela cidade, porque uma moça possessa por espírito imundo, dominada por uma força de adivinhos, estava levando os teus chefes, os teus patrões a enriquecer. O espírito de adivinho tomava conta de uma maneira extraordinária da vida de uma jovem, que a cidade fazia fila para que esta moça possessa, essa moça dotada por espírito de adivinho, viesse adivinhar. Adivinhação é totalmente diferente de revelação. Adivinhação é aquilo que alguém joga na sorte, ou seja, o diabo, ele escuta o que o homem fala, mas o que o homem pensa, o diabo não consegue decifrar ou discernir, pois Deus não deu esse poder para o diabo imaginar, descobrir o que se passa na mente do homem. Mas aquilo que alguém fala, aquilo que alguém pronuncia, o diabo ele tem a astucidade de conseguir, meu querido, adivinhar. Porque o diabo ele vive pairando, andando ao derredor do homem. Não é que ele está ao redor, mas ele está ao derredor, esperando uma brecha de cada ser humano, esperando uma brecha de cada homem ou mulher. Então, quando alguém coloca algo que está dentro de si para fora, pronunciando palavra, o diabo ele pega pelo vento e tenta adivinhar ou desgraçar com a vida de alguém. Aquela cidade existia um espírito terrível que andava ao derredor das pessoas, pegando no ar cada palavra que as pessoas pronunciavam, e aquela moça possessa, quando chegava no dia marcado, ela se centralizava na praça da cidade, e tudo aquilo que alguém falava durante o dia, durante a tarde, durante a noite, o diabo, através do intermédio daquela moça, falava. As pessoas ficavam abismadas, as pessoas ficavam admiradas, pensando que era uma virtude de Deus na vida daquela moça. Mas a Bíblia nos mostra que quando Paulo e Silas chegam nesta cidade, pela unção do Espírito Santo de Deus, Paulo, ele observa, a primeira vez ele não fala nada. No dia seguinte, Paulo está vendo que as pessoas que estão formando fila para que aquela moça viesse falar os teus problemas, adivinhar o que estava acontecendo com aquelas pessoas, Paulo também não falou nada no segundo dia. E a Bíblia diz que isso se repetia por várias e várias vezes. Mas Paulo, dotado do Espírito Santo, Paulo debaixo da unção do Espírito, Paulo se perturbou em si. Paulo, é como se Paulo falasse: não,
Eu não posso simplesmente ter chegado nesta cidade e ter observado e visto a ação de Satanás através dessa jovem, os espíritos imundos aproveitando da fragilidade desta jovem para enganar essa cidade e eu não fazer nada. Paulo, em outras palavras, ele queria dizer, quando a Bíblia diz que ele perturbou-se, Paulo queria dizer: eu não posso estar nesta cidade, ver uma ação do diabo e ficar com os meus braços cruzados. Eu preciso fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que chega um dia que Paulo, já revoltado com aquela situação, vendo que o que estava tomando conta daquela jovem era uma ação demoníaca, era uma ação diabólica. Paulo, no dia seguinte, a praça estava superlotada, as pessoas esperando que aquela moça viesse falar o teu problema. Paulo dirige aquela moça e Paulo vai dirigir a ela, e na unção do Espírito Santo, Paulo vai dizer aos espíritos imundos que estava sobre aquela moça, dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Você não entendeu? Paulo está usando o nome que é sobre todos os nomes. Paulo está usando a autoridade suprema de um nome que é tremendo, é forte e poderoso, um nome que é mais forte do que bomba atômica, um nome que, quando é usado com fé, para céu, para terra, um nome que quando é usado com tanta fé, ele causa um impacto extraordinário no mundo, na vida de qualquer ser humano. Paulo está dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu ordeno-te, sai dela. Na mesma hora, a moça que adivinhava não adivinha mais. Na mesma hora, a moça que estava dando lucro aos magistrados, em questão de minutos, aquele homem que tinha uma caixa onde as pessoas vinham, colocava 2 moedas, dando àquela moça, dando àqueles senhores lucro por a moça possessa, por a moça cheia de demônios, descobrir, adivinhar os teus problemas. O lucro daqueles magistrados acabam. Alguém está na fila, está olhando fixo dentro do olho daquela moça, na finalidade de ter algo adivinhado, que aquela moça viesse adivinhar o que se passava. Mas a moça está sã, liberta, causa uma tensão, porque nada consegue mais ser extraído daquela moça. Quando os magistrados, os patrões daquela moça, olha e vê que ela não consegue adivinhar mais nada, irado, cheio de ira, de nervosismo, ele induz, coloca Paulo e Sila contra a multidão, na intenção que Paulo e Sila era apenas um estragador de prazeres, que tinha chegado naquela cidade para trazer o caos, para trazer a destruição. A multidão, quando é incitada pelos magistrados, eles se levantam unida contra Paulo e Sila. Eles querem agora lixar Paulo e Sila, querem matar Paulo e Sila. E a Bíblia diz que pegam Paulo e Sila diante da praça pública, começam a rasgar as vestes daqueles 2 homens.
e pegam agora um chicote diante de toda aquela população que vira a maneira que o diabo utilizava aquela jovem, começam a chicotear. Mas interessante que o texto não nos mostra eles gritando, eles blasfemando. Interessante que o texto não mostra eles dizendo, porque estamos passando por esse momento. O texto nos mostra que eles estão chicoteando Paulo e Silas. O corpo deles estão cheio de vergonhas pela chicotada que eles tinham levado. Não só bastando sendo humilhado diante de toda a população, diante de toda a localidade, de todas as pessoas em plena praça pública. Vão pegar agora Paulo e Silas, quem me ouve diga amém. E vão colocar no cárcere interior. O que é isso? Se fosse nos dias de hoje, poderia dizer uma prisão de segurança máxima. Uma prisão, querido, que por mais que alguém tentasse fugir, não conseguiria fugir. Pela lógica humana, Paulo e Silas estava bem guardado. Pela lógica humana, é aqui que eu começo a pregar, fraseando a minha pregação com o tema da campanha: vencendo batalhas no deserto. Paulo e Silas estão, pela lógica humana, bem guardado. Pela lógica humana, Paulo e Silas não tinha como fugir. Com o corpo cheio de vergonhas, com o corpo todo dolorido, com o corpo todo machucado, porque tinham sido chicoteados. Eles estão dentro da prisão. Talvez olhando pela lógica humana, nós poderíamos assim dizer: Paulo e Silas têm todo motivo para murmurar. Olhando pela lógica humana, nós talvez poderíamos dizer: Paulo e Silas, ele tinha todo motivo para dizer: Deus, eu não te quero mais. Deus, porque tu permitiu nós apanhar, tu permitiu, além de nós apanharmos, pararmos dentro desta prisão. Mas a Bíblia diz que dentro da prisão, no cárcere interior, o texto diz que quase perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles resolvem cantar e orar. Perto da meia-noite, o texto diz que Paulo e Silas começam a cantar e a orar. Eu quero mostrar para vocês aqui o segredo como vencer batalhas no deserto. Pois nós temos, querido, um pensamento muito fraco. Nós simplesmente pensamos que Deus só é Deus do horizonte, só é Deus que nos dá vitória quando estamos por cima. Mas hoje eu quero te mostrar, querido, que Deus, Ele nos dá vitória nos piores momentos da nossa vida. Deus, Ele nos dá vitória no vale, Deus nos dá vitória no deserto. E hoje eu quero incentivar pessoas aqui nesta noite que, quem saiba, estão vivendo trauma, estão vivendo um momento que arranca lágrima, ou seja, te tira até mesmo a vontade de viver. Eu quero te incentivar a manter firme e a glorificar o nome do Senhor, porque tu vai vencer a batalha neste momento mais crítico que você está vivendo. Quando eu olho para Paulo e Silas dentro da prisão, eles tinham duas decisões a tomar. Quem está vivo diga amém. Eles tinham duas decisões a tomar. Primeiro, se acomodar, se prender ao momento de dor, se prender à revolta por ter sido chicoteado sem ter cometido alguma criminalidade, e se prender a esse sentimento. Apanhei à toa, sem fazer nada. Vim
parar na prisão sem fazer nada. Então desisto de lutar. Eu desisto de viver. Desisto de pregar. Desisto de fazer a obra do Senhor. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Mas só que Paulo e Silas, eles vão se apegar à segunda opção. Eles vão tirar força da onde não tem. Não, você não entendeu. Paulo e Silas vão tirar força da onde não tinha. Cheio de hematomas, com o corpo todo dolorido. Ei, meu querido, lá no cárcere interior, ele podia gritar que ninguém jamais conseguiria ouvi-lo, mas eles vão se levantar. É como se Paulo olhasse para cima e disse: Silas, nós estamos em um lugar que ninguém consegue nos ouvir. Nós estamos no cárcere interior. O cárcere interior ficava lá, querido, debaixo da terra. Era um túnel que existia debaixo da terra, uma prisão romana daquela época de alta segurança. Mas Paulo olha: Silas, vamos fazer uma coisa, tu canta daí que eu oro daqui. Tu canta daí, Silas, que eu oro daqui. Querendo se prostrar, se prender ao momento de dor, se prender ao momento de sofrimento, a decepção, a lamúria da vida, não vai te tirar desse deserto, não vai te tirar dessa luta, não vai te tirar dessa dificuldade. Hoje tu vai reagir ao problema que tu está enfrentando nesta noite. Hoje nós vamos reagir. Pastor, eu não sei quanto tempo que Deus vai me tirar dessa. Não importa quanto tempo, o importante é tu adorar. Pastor, eu não sei a que dia o céu vai se abrir. Não importa qual momento que o céu vai se abrir. O importante é você adorar. Porque enquanto você vai adorando, Deus vai trabalhando. Enquanto você vai adorando, o teu deserto vai ser visitado a qualquer momento pela glória de Deus, o nosso Pai. Quer que teu deserto seja visitado por Deus? Adore. Quer que Deus transforme o teu deserto em lugar de glória? Quer que Deus traga provisão em pleno deserto? Adore. Quer que Deus ele abra caminho para você passar em meio ao deserto? Adore. Deus não precisa, como eu já falei no decorrer desta campanha, Deus não precisa tirar a gente do deserto, trazer para o horizonte para nos abençoar. Não, Deus ele precisa em momento nos manter no deserto, dizer: filho, a sensação que tu tem que tudo ia dar errado, mas eu te mando do deserto, muda a tua história, muda a tua vida, trabalha na tua casa, trabalha na tua família, para mostrar para você que eu trabalho em cima do impossível. Como eu disse, existem coisas na nossa vida que Deus complica, depois Ele descomplica e depois Ele explica por que complicou. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo a fase da complicação de Deus na tua vida. Aquele momento, Maria, que você busca a resposta, que forma pontos de interrogações na nossa cabeça, porque isso, porque aquilo, e a gente não encontra resposta para certas perguntas que a gente começamos a fazer para Deus. Talvez essa seja a fase que você, minha irmã, está vivendo, que você, meu irmão, esteja vivendo. Que fase, pastor? A fase da complicação de Deus na tua vida. A fase que todas as respostas que você tenta ter, você não consegue. E parece que o céu está de bronze. Parece que não vai chover. Parece que você vai morrer do jeito que você está. Parece que tudo vai dar em nada, porque você coloca força e parece que quanto mais você coloca força,
você está lutando contra o vento. Mas Deus manda dizer para pessoas aqui hoje: eu vou começar a descomplicar algumas coisas na tua vida. Eu vou começar a descomplicar aquilo que eu compliquei. E depois eu vou te explicar porque eu compliquei, depois eu descompliquei. Existem pessoas que não estão entendendo nada. Mas uma coisa eu quero te dizer: todas as vezes que Deus complicar alguma coisa na tua vida, sabe por quê? Porque Ele quer te revelar coisas grandes, firmes, que você ainda não sabe. O que Paulo talvez não entendia, mas Deus, quando permite Paulo ser espancado, ele, Silas, e permite ele parar da prisão, ele não imaginaria que dentro da prisão haveria conversão de almas, haveria uma convenção de alma extraordinária, e principalmente de um romano que não cria em Deus, que não acreditava em Deus. Mas quando eles estão orando e louvando, os alicerces da prisão começam a tremer, racham ao meio. Paulo e Silas estavam com as mãos presas em cadeias, os grilhões estavam em teus pés. Mas quando eles resolvem louvar, Deus, Ele faz tremer os alicerces da prisão. A prisão cai, acontece um terremoto. O carcereiro, vendo que todos os presos que estavam presos tinham sido soltos, ele pega a espada e ele está prestes a lançar-se em cima da espada para se matar, porque ele sabia que o capitão, o chefe, cobraria a vida de cada fugitivo. Ele pensa: não, para mim morrer por mão do meu chefe, eu prefiro morrer cometendo suicídio. Quando Paulo vê que ele puxou a espada e está prestes a se matar, Paulo dá o grito: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Ele olha para Paulo, ele vê que um homem, mesmo sendo humilhado em plena praça pública, sendo lançado dentro de uma prisão sem dever nada, está gritando: não faça nada. Ele pensa: não, esse homem não pode ser um homem comum. Ele poderia estar cheio de raiva, poderia estar cheio de ira, mas ele foi capaz de dizer: não faça nada, porque todos estamos aqui. Ele se aproxima de Paulo e Silas e ele pergunta: diz para nós, o que é preciso fazermos para que eu venha a ser salvo? Paulo olha para ele dizendo: crede no Senhor teu Deus, que será salvo tu e a tua casa. Querido, só damos testemunho de coisas extraordinárias quem mantém firme no deserto, não arredando o pé. Só se forma um advogado, um juiz, alguém de suma importância no futuro, quem mantém firme diante das dificuldades da vida. Uma pessoa, eu vou lhe contar uma ilustração e eu termino aqui. Um certo rapaz, o sonho dele era ser um advogado. Ele alimentou dia por dia aquele desejo no teu coração. Dizia sempre para os teus amigos: um dia eu vou ser um advogado. Era um rapaz humilde, morava em uma casa de sapé. Às vezes tinha arroz para comer e às vezes não tinha. Ia sempre para a escola, colocava o caderno dentro de uma sacola de arroz e os amigos vaiavam dele, dizendo: lá vai o advogado. Zombava da cara dele. Ele estudava, começou a trabalhar, começou a juntar o teu dinheiro.
Às vezes deixava de comprar lanche na escola, guardava o teu dinheiro. Os amigos dele sempre diziam: olha lá, lá vai o advogado. Mas ele não cedia às vaias, ele não cedia às brincadeiras dos amigos. Tinha vezes que ele viajava de uma cidade para outra só com o dinheiro da passagem. Muitas das vezes dormia nas rodoviárias, mas ele não desistia. Os pensamentos contrários sempre tomavam conta da mente dele: desista. Às vezes ele não tinha dinheiro para nem pagar a passagem, ia a pé. Uma voz gritava na mente: desista, pare no meio do caminho. Mas só que ele manteve firme em meio à dificuldade. Por fim, com muita luta, muita dificuldade, ele conseguiu se formar em advocacia. E agora todos que vaiavam ele estavam olhando para ele, dando para ele os parabéns e dizendo: quantas das vezes nós desacreditamos em você, achava que você não iria conseguir, mas ele dizia: pois é, só que o meu objetivo era maior do que as vaias, do que as humilhações que vocês fizeram eu passar. Só obtém resultado na vida quem resiste à dor, quem resiste à dificuldade. Só obtém resultados maravilhosos na vida quem mantém de pé. Eu termino te dizendo uma coisa: você vai ouvir 1001 gritos, talvez na tua mente, talvez no teu coração, em plena esta luta que talvez tu esteja vivendo, enfrentando, dizendo: desista, jogue tudo para o alto, pare no meio do caminho, não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você: não desista do teu deserto. Vou dizer mais uma vez: não desista do teu deserto. Eu sei que a sensação, a vontade às vezes que vai lhe dar é de você largar tudo, correr, fugir, dizendo: Deus, o sol está forte demais, à noite a temperatura talvez vai cair, vai chegar quase a zero, e você vai sentir a sensação que o frio vai te matar. À noite, durante o dia, você vai sentir a sensação que o sol escaldante do deserto vai te queimar, vai te matar torrado. Mas não se preocupe, a todo momento vai ter um Deus do teu lado dizendo: eu te trouxe para o deserto apenas para te ensinar algumas lições. Eu te trouxe para o deserto apenas para te mostrar que eu cuido dos meus filhos no deserto. O deserto apenas é uma escola para você aprender que na maiores dificuldades da vida eu sempre abro o céu e faço algo extraordinário acontecer na vida dos meus filhos. Quantas das vezes eu tive que aguentar? Trabalhava no meio do canavial de cana, cortando cana, e dizia: um dia eu vou ser pastor. Os meus amigos sempre me diziam: você vai ter que estudar muito. Deus me tirou no meio do canavial de cana. Até hoje alguns estão cortando cana lá. Os filhos da minha mãe, eu sou caçula, eu era aquele que andava agarrado na aba da mãe. Com 8 anos ainda andava no colo, fingia que estava dormindo, só para mim andar no colinho da minha mãe. Eu nunca pensava viajar cidades. Na casa da minha mãe eu sou o filho que mais viaja pregando a palavra de Deus, porque eu mantive firme. Já fui em lugares, hoje às vezes rejeito uma agenda devido à falta de tempo, e hoje eu estou aqui para profetizar que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. O diabo quer que você desça do barco, o diabo quer que você desista do teu deserto, mas eu quero que você hoje
Se coloca de pé agora. Tu vai estufar o peito, vai inclinar a cabeça. Vamos lá de pé. Tu vai encarar o inimigo hoje. Querido, o maior homem da história, mano, precisou passar pelo deserto. Quem somos nós? O maior homem, após ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu falei aqui, acho que foi no primeiro dia da campanha, que o deserto, ele nos dá o discernimento de saber o que é diabo e aquilo que não é diabo. Foi no deserto que Jesus teve cara a cara com Satanás. Quando nós saímos do deserto, não tem ninguém que conseguirá passar a perna em nós, porque nós vamos sair com visão diária, enxergando longo. Quando sairmos do deserto, nós vamos sair com mais experiência de Deus na nossa vida. Diga assim: Deus, eu creio que esse deserto não é para a morte. Eu creio que esse deserto é apenas uma escola para que eu aprenda a sobreviver. E quando eu sair daqui, eu vou dar testemunho que no deserto eu vivi coisas incríveis. Mas bote que no deserto eu vivi coisas incríveis. Fecha os teus olhos, Pai. Eu acabei de pregar a tua palavra. Eu mostrei para o teu Espírito, o Senhor não precisa tirar a gente do deserto para mudar a nossa história. Mas eu mostrei para eles que no deserto, Pai, o Senhor, Pai, sempre trabalha de uma forma extraordinária, sempre trabalha de uma forma gloriosa. E a tua igreja creu, acreditou nisso, e eles estão tomando posse, meu Pai, de algo grande, de algo novo, de algo extraordinário. Eu vou te dar um minuto para você orar agora. Isso, abre a boca, vai abrindo a boca, vai declarando sobre ti, dizendo: Deus, eu não vou fugir do meu deserto. Deus, eu não vou reclamar. Deus, eu não vou murmurar, porque eu sei que existe um propósito na minha vida nesse deserto. Eu vou te dar um minuto, abre a boca, vai declarando aí agora. Abre a boca, vai declarando aí agora. O diabo quer que você desista, porque ele sabe que o deserto vai trazer provisão para a tua vida. Ele sabe, se você permanecer no deserto, louvando e adorando a Deus, Deus vai fazer coisas grandes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Adore no deserto, exalte no deserto, glorifique no deserto, magnifica o nome de Deus no deserto, porque o deserto vai trazer conquista, o deserto vai trazer prosperidade, o deserto vai trazer saúde, o deserto vai trazer libertação, o deserto vai trazer porta aberta para a tua vida. Vai glorificando, vai magnificando, vai adorando, vai adorando. A unidade que acredita que Deus desce no deserto, que Deus desce no deserto, que Deus desce no deserto. Adore! Adore no deserto, glorifique no deserto, 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 adore no deserto, glorifique no deserto. Vai adorando, eu vou te dar um minuto, eu vou entregar o que Deus manda te entregar nesta noite. Eu vou entregar o que Deus manda entregar. Vai adorando, vai glorificando.